Logo depois da eliminação, os jogadores foram imediatamente liberados e alguns tiveram pressa em deixar o hotel, principalmente os que permaneceram na Europa. Os Ronaldos, por exemplo, foram embora logo pela manhã. Quem deixou para ir mais tarde enfrentou pressão da torcida. Roberto Carlos foi uma das vítimas. O último grupo que partiu para o Brasil no início da noite também não foi poupado. Envergonhados, tristes e mal dormidos. A derrota para a França tirou o sono da maioria dos jogadores. Vários jogadores foram dormir 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu mesmo fui dormir 7 horas da manhã, conversando com a minha esposa, tentando achar alguma explicação. Cicinho tenta explicar. Faltou fazer o gol. Nós tentamos. Todo mundo correu, todo mundo tinha a vontade de vencer, mas infelizmente não aconteceu. É difícil entender por que essas malas não estão indo para Munique. E vai começar o jogo falado da Copa. Nossos olheiros implacáveis tentam decifrar o que jogadores e técnicos dizem durante os jogos, longe dos microfones dos repórteres. Para começar, e atendendo a pedidos da torcida, entra em campo o Portugal de Filipão. Um Filipão que é inteirinho emoção. Chegou a hora da leitura labial. É o jogo falado. Não, não, não! Aí está o técnico Felipão no jogo de vida ou morte contra a Holanda. Pega, pega, pega! E quem decifra para você o que Felipão está dizendo são 3 adolescentes surdos que sabem ler os lábios. Luiz Felipe, João Gabriel e Gabriel. Pode falar, Felipão. Simão! 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 Ei! Ei! Pauleta! Pauleta! Thiago! 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 Pra dentro! Instruções para Maniche. Vem cá, ó. Tu pede pro Simão jogar aberto, o meia direita com o Deco e eles dois, mas não pode jogar aberto. Só sai na boa. Encosta no Figo, pede pra ele ficar lá. O Thiago fica lá. Jogo duro, hein, Felipão? Thiago! Fica aqui, aqui, aí, aí. Ei! Encosta, 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 isso! Figo, pede pro Pauleta sair pra tocar. Sai! Ei, aí, aí! Pauleta! Pauleta! Só gira, só gira! Simão, eles só vão levar a bola pra dentro da área, ok? Então nosso time pode jogar ali. Calma, calma, calma! Felipão pede ajuda lá de cima. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Suas preces foram ouvidas, Felipão. Espetacular, espetacular, beleza! E aí está Felipão no vestiário, antes do jogo de ontem contra a Inglaterra. Aonde? A saída é pra lá? Jogo duríssimo. Ei, tá errado, Thiago. Ei, ok, Thiago. Não, não, não. Não, não. Não, Figo. Foi, Pauleta. Pauleta. Aí, Pauleta. Aí. Pega. Foi. Calma. Pega aí, Figo. Aí, Figo. Aí. Ok, gira. O jogador português reclama. Acertou no meu olho, pá. O jogo vai para prorrogação e o Felipão passa instruções. Junta aqui, ó. Ei! Junta aqui, ó. Junta aqui. Ei! Junta aqui, ó. Presta atenção aqui. Calma. Não. Junta aqui. Presta atenção aqui. Vamos prestar atenção, ó. Atenção. Psiu. Ei! Cada um na sua posição. E o Miguel no meio. E na jogada individual, ele joga dentro da área.
o Nuno e o Maniche no meio, ok? Oh, do meio pra ponta, pro meio. Simão! Simão! Ei, manda o Miguel pra cá. Calma. Ei, calma. A prorrogação termina 0-0. O jogo vai para os pênaltis. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria. Oh, errou o gol. Ricardo, é isso. Não se mexe. Ele vai bater no gol, Ricardo. Ele vai bater, não se mexe. Um gol só. Ave Maria, Mãe de Deus, Senhor. Ave Maria, rogai por nós, Senhora, por favor. Junta mais, Deus do céu. Cristiano Ronaldo bate o último pênalti. E Portugal passa para as semifinais da Copa 2006. O religioso Filipão vai à igreja agradecer a classificação de Portugal. O jogo falado do Brasil, em 2 tempos, Brasil e Gana, Brasil e França. E a discussão inevitável, onde é que a seleção brasileira errou? Mas o fantástico não é só a Copa do Mundo. Zeca Camargo. Prepare-se para uma aventura radical, diferente de todas que você já viu. Já imaginou o que é descer uma montanha surfando, como se estivesse em cima de uma onda? 2 irmãos saem de casa no Brasil para encarar um desafio inédito. Zeca, numa cordilheira tida como sagrada. Nosso sonho meio do Nomad surfar as melhores montanhas do mundo. Deslizar, tá quase próximo, diria assim, do céu, das nuvens, que é o surf de neve, que é o snowboard. A primeira expedição que nós fizemos começou em 96, surfando o vulcão Pucón, no sul do Chile. E em 99 nós fomos ao Alasca, Alasca, o que é? Aquela terra de aventura, né? E surfamos as paredes assim com uma neve maravilhosa que tem na região de Valdez do Alasca. Enquanto o Amazonas é o jardim da natureza, o Himalaia para mim são as catedrais. Dá para entender até porque que existem tantas lendas, tem tanta adoração por deuses e tal, porque realmente elas parecem templos, elas são mágicas, né? Nós fomos para o Himachal. Himachal é no norte da Índia, é fronteira com a Caxemira e com a China. Himachal em hindu significa a terra das neves. Todas as civilizações que quiseram conquistar a Índia passaram por lá durante todos esses milênios que houveram na história dessa região. Então a riqueza cultural, que vai desde as esculturas, as pinturas, a tecelagem, as filosofias espirituais que tem, essa diversidade que existe, eu, pelo menos a impressão que eu tenho que eu mergulhei dentro de um livro rico, ou mergulhei dentro de um filme na região. Me chamou a atenção foi o valor que eles têm pela beleza estética. Então, nos lugares mais pobres e tudo, as mulheres, elas estão sempre alinhadíssimas, super bem penteadas, pintadas, sabe, com a roupa, sempre com uma cor combinando, eles são ricos em cores. Então, eles estão sempre felizes com o que eles são. O valor deles é muito mais pessoal e espiritual do que realmente o material. Para a gente conseguir atingir os picos do Himalaia de 5, 6 mil metros de altitude, o helicóptero tem que ser bastante leve, são motores especiais, inclusive o que nós usamos lá foi um Lama.
um helicóptero francês que os pilotos consideram 4x4 dos helicópteros, né? Ele topa qualquer parada. É um desafio conseguir fazer com que o Lama, assim, naquele máximo, quebrar o recorde dele de altitude, de chegar com segurança. O maior prazer deles é nos ajudar a encontrar a melhor montanha. Para eles é uma descoberta de um lugar. Quanto mais alto você vai, mais rarefeito é o ar e mais seca fica a neve. Então a neve fica muito leve, então se flutua sobre a prancha. Para surfar como se fosse a onda perfeita dos oceanos que você procura, nós procuramos e atingimos no Himalaia. Essa neve que vocês estão vendo que não está mais branquinha, tem umas manchas assim alaranjadas, vermelhas. É a areia que vem do deserto, pelo vento, junto com a tempestade, e se deposita em toda a cadeia de montanhas aqui do Himalaia. Isso é uma coisa raríssima, tá? Nessa região. A areia que veio 2.000 quilômetros de distância e depositou sobre a neve do Himalaia. A mais de 5.000 metros. Todo mundo acho que já se imaginou alguma vez com uma prancha sobre os pés. E a gente está tentando trazer isso, se sentir essa liberdade de surfar as montanhas, a liberdade de sonhar e a liberdade de transformar o seu sonho em realidade. O inverno chegou. E se o senhor pegar uma gripe, o que o senhor faz para ficar bom? O médico. Você sabe qual é a diferença entre gripe e resfriado? Vai saber já já, logo depois dos comerciais aqui no Fantástico. Dirigir é como viver. Você escolhe um caminho, aproveita o momento. Demorou tanto? Muito trânsito. Meu carro é número 1. Corolla, paixão mundial. Você não é Monsieur Deli? Aquele francês que é doidinho por delícia, né? Que isso? Ai, é delícia. Não é essa que tá sempre cremosa? Nossa, ainda tem um monte de sabor diferente. Nova linha de margarinas delícia. Você nunca provou tanto sabor. Experimente. Como tornar as democracias em vigor mais fortes e representativas? Jorge Pontual conversa com a cientista política Jane Mansbridge. Conheça as ideias da feminista que se tornou uma das mais importantes teóricas do jogo democrático. Milênio. Um grande nome, uma grande entrevista. Hoje, 11 da noite, aqui na Globo News. Você sabe qual a diferença entre gripe e resfriado? Ah, você nem sabia que tinha uma diferença? Então vamos esclarecer tudo. Além do vírus, há muitos mitos no ar. Andar mal agasalhado no inverno é perigoso? Beber gelado? Remédio caseiro resolve alguma coisa? É hora de tirar as dúvidas. Para criança, sempre é tempo de se divertir. Mas no inverno, um inimigo invisível pode acabar com a festa. A gripe. Uma friagem, a gripe já vem na hora, né? A tal friagem assusta as mães. Nem em casa elas dão folga. Cadê o seu sapato? Onde tá o sapato? Olha lá, ó. Vamos lá calçar. O chão tá gelado. Você não sente frio nesse pé? Ah, não! Verdade ou exagero de mãe? O Fantástico levou esse médico às ruas para esclarecer de vez como se pega a gripe. Como a chuva da gripe?
Em alguns casos, sim, né? Tomar sorvete no inverno dá gripe? Olha, pode dar, não necessariamente que vai dar gripe, mas é um veículo, né? E sair do banho quente e pegar, de repente, uma friagem? Eu acredito que dá gripe. Tudo errado! A resposta para todas essas perguntas é não! A gripe realmente ela é feita por infecção, é vírus, é contato das pessoas, das vias respiratórias, da mão, então você acaba não pegando gripe assim. Outra confusão é a diferença entre gripe e resfriado. Gripe e resfriado são duas doenças causadas por vírus, mas com sintomas diferentes. O resfriado chega devagar, a gripe começa de um dia para o outro. No resfriado, o mal-estar é leve, a gripe derruba, a febre é alta e o paciente tem dores fortes no corpo. O resfriado se pega o ano inteiro. A gripe, uma vez por ano, mais no inverno. O resfriado é uma infecção leve. A gripe pode ter complicações graves. A gripe é muito perigosa, ela mata no mundo, por ano, cerca de 750 mil a 1 milhão de pessoas morrem por gripe. Às vezes não pela gripe em si, pela infecção, mas pelas complicações de doenças pré-existentes. O indivíduo com diabetes, com problema cardíaco, com enfisema, tem o quadro de gripe, vem a complicar, são hospitalizados e vem a morrer. É difícil escapar do vírus da gripe e o influenza. Ele é transmitido de pessoa para pessoa e aparece principalmente no inverno. Nessa época do ano, ficamos mais em locais fechados, o que facilita a contaminação. Quando alguém gripado espirra ou fala, solta o vírus no ar. E alguém pode se contaminar. O vírus entra pelo nariz e pela boca, infeccionando o sistema respiratório. Cerca de 4 dias depois, começam os sintomas. 80% das pessoas que são hospitalizadas e que vêm a morrer por gripe são pessoas de 60 anos ou mais. Por isso, da indicação formal dessas pessoas serem vacinadas. No Brasil, a vacina contra a gripe é oferecida a idosos e pacientes com doenças crônicas graves. A eficácia é de até 80% e é preciso tomar uma dose por ano. O vírus da gripe sofre várias mutações de um ano para o outro. É por isso que a vacina que tomamos hoje não vai nos proteger totalmente da gripe do próximo ano. Além disso, a vacina só faz nosso corpo produzir anticorpos, a defesa contra o vírus da gripe, durante um ano. Isso é importante porque muitas pessoas pensam, para que se vacinar todos os anos? Um dos motivos é porque a própria imunidade induzida pela vacinação tem esse tempo de um ano. Fomos atrás de outro mito. Será que a própria vacina pode deixar a gente gripado? De novo, não. É impossível a vacina contra a gripe provocar gripe. Elas são feitas com vírus morto, depois ele é fragmentado, então não tem a menor possibilidade dela causar um quadro realmente de gripe. O que continua valendo são as velhas receitas para amenizar os sintomas da gripe. Minha mãe faz chá de alho, essas coisas assim. Chazinho, limão, gargarejo, né? A cultura popular ela é fantástica, ela é muito inteligente mesmo. Quer dizer, a partir da hora que você está tomando um chazinho, você está tomando líquido, o líquido está te hidratando, está melhorando a tua condição. O chá é quente, você tem o vapor, ele funciona até como se estivesse inalando, então ele melhora realmente o sintoma. Com vacina, chazinho, bem ou mal agasalhado, o que todo mundo quer mesmo é distância da gripe. A minha idade de 86 não dá para ficar gripado não, senão vai. Tá? As férias estão chegando. Você já pensou em aproveitar para curtir os melhores lugares do Brasil? Ah, não sabe para onde ir? Zeca Camargo tem as dicas, não é, Zeca? É, Eva, mas as dicas chegaram mesmo pelos internautas. São eles que estão fazendo a lista dos 1000 lugares fantásticos para se conhecer no Brasil. E durante o mês de julho, nós vamos visitar alguns deles. Que tal começar por uma paisagem deslumbrante? Lugar de número 23, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Onde fica? Barreirinhas, 260 quilômetros de São Luís, Maranhão. Como aproveitar melhor? A de ônibus, R$ 35. O que é imperdível? Rally pelas dunas. E o que os outros 999 lugares não têm? Água e areia desenhando uma paisagem dos sonhos. É uma riqueza, é um paraíso.
tá entendendo? É um pedacinho. Desculpe, meu Deus do céu. Daqui a pouco, outro lugar imperdível. E a lista dos 1000 lugares que não para de crescer, você pode conferir no nosso site. Aliás, se quiser mandar também sua sugestão, fique à vontade. Ah, se o Brasil tivesse chutado mais. Ah, se os jogadores tivessem corrido atrás da bola. Ah, se o Zidane não fosse tão bom. Não adianta. O se não ganha jogo. Mas não custa perguntar, onde foi mesmo que a seleção errou? O repórter Renato Ribeiro vai responder. É algo inédito para Parreira. O dia seguinte a uma eliminação numa Copa. É hora de lamber as feridas, né? Refletir sobre o que aconteceu, não só no jogo, mas em todo o trabalho, desde que foi feito desde o início. Então foi um tropeço grande para um time que tem sempre a expectativa de ser campeão. Porque uma seleção com tanto talento não jogou bem. O mais difícil para Parreira foi unir o grupo e fazer craques com objetivos individuais jogarem como uma equipe. O candidato a melhor time do mundo não conseguiu ser um time. Eu acho que o nosso desafio desde o início foi exatamente esse, fazer com que esses talentos jogassem em equipe. Nós conseguimos em determinados momentos, durante bons jogos na eliminatória, durante a Copa das Confederações, e não conseguimos com a mesma intensidade na Copa do Mundo. Em campo, uma postura apática, acomodada. Eu tive essa sensação dentro de campo também, que a gente poderia resolver o jogo de uma hora para outra. E às vezes isso no futebol não acontece. O quadrado não foi mágico e o melhor do mundo teve atuações apagadas no Mundial. Na minha cabeça eu sempre tive bem claro isso, fazer o meu melhor para ajudar a seleção brasileira, então criou-se uma expectativa muito grande em torno da seleção, que tinha que ganhar e jogar bonito, só vencer não era suficiente, e agora assim, né, sair assim é o que nos deixa mais triste. A gente vai acabar estigmatizando o jogador, achar que perdeu a Copa por causa do Ronaldinho. Não vamos... Lembrem bem o que aconteceu com a imprensa, com o Dunga, acabou a Copa de 90, Dunga saiu estigmatizado. Nós é que tivemos que trazê-lo de volta em 94 para que ele levantasse a taça. Se rendeu aquilo que era esperado ou não, o jogador continua sendo o Ronaldinho. E a gente vai precisar do talento dele mais para frente. De quem menos se esperava, veio a exceção. Os guerreiros da defesa. Dida, Juan, Lúcio e Zé Roberto. Garra pura. Graças a esse gol, a França inteira está em festa. As cenas de euforia parecem um filme que já vimos 8 anos atrás. O repórter João Pedro Paes Leme está lá, em Paris. O dia amanheceu iluminado em Paris e a França acordou reverenciando seu ídolo. Pelas ruas da cidade, a camisa de Zidane era o orgulho de gerações diferentes. Este torcedor lembra que Zidane já ganhou uma Copa do Mundo e vai deixar saudade depois do último jogo. Este outro diz que ontem foi a França que jogou com o estilo brasileiro. Estilo alegre como o de quem ainda hoje vibrava com a vitória. O dia seguinte serviu também para revigorar um pouco o ânimo dos franceses, que andavam desconfiados da seleção do país. E as capas dos jornais mostram a importância dessa vitória sobre o Brasil. O L'Équipe, principal jornal esportivo, fala da façanha mágica e de um Zidane grandioso. O mesmo que há 2 meses, nessa entrevista exclusiva, avisou: acho que na Copa, motivação é muito mais importante do que a idade do jogador. E Zidane ainda tinha um recado claro. Nós nos vemos na Copa do Mundo. Eles nos viram e nos desclassificaram. E a festa por chegar às semifinais foi até às 5 da manhã deste domingo, na Avenida Champs-Élysées, a maior e mais famosa de Paris. Milhares de pessoas se reuniram para comemorar, com direito até a fogos de artifício, uma celebração à altura do time francês,
Que o Brasil não se engane mais. A França é boa de bola e de festa também. Você já viu o jogo falado de Portugal. Agora chegou a vez do Brasil nas duas partidas que disputou durante a semana na Copa. Primeira delas contra a Gana, terça-feira passada em Dortmund. Uma vitória enganosa, nas palavras do próprio Parreira. Jogo falado de Ronaldo. Boa! Linda bola. É demais. Mas o que parecia um jogo fácil se complica. Jesus. Pra fora. Era pra passar no meio. Emerson. Vem, Zé. Vem, Zé. Vai, Ronaldinho. Diante da pressão de Gana, Parreira pede menos pressa. Não vamos ter pressa. Kaká, sem pressa, sem pressa. Estamos perdendo tudo. Eles vão pra cima da gente, pô. Vamos jogar, time. Volta rápido, time. Volta lá. Cafu orienta Zé Roberto. Ficar ali sozinho não adianta. Joga ali na frente da área. Puxa, essa aí não pegava. Parreira reconhece que o time está mal. Estamos lá atrás, muito lá atrás. Ficamos com os três pelo meio. Tem que ajudar o Ronaldinho. Kaká no meio pro fundo. Toca, Adriano. Corre, pô. No finzinho do primeiro tempo, Adriano marca e alivia a pressão. Quem fez festa foi o Adriano. Vamos lá! O segundo tempo começa com Gilberto Silva no lugar de Emerson. Vai ajudar. Ai, caraca, meu pé! Parreira elogia os atacantes de Gana. É bom jogador esse, hein? Esse é bom jogador também, hein? Ele vem pra dentro. Bom jogador, rapaz. E resolve mexer no time. Primeiro troca Adriano por Juninho. Beleza, Adriano. Beleza, moleque. Mas continua preocupado com os ataques de Gana. Pega, Roberto. Pega, pega. Sem falta. Ali eles estão com 11 e o 18 no meio dos dois volantes. Aquela área ali de trás tem um buraco. Dá o papel. Depois chama Ricardinho para o lugar de Kaká. Empurra o Ronaldinho pra frente. Vai você e o Zé Roberto pelo meio e o Gilberto joga aqui. Juninho tá tentando dar um passe lá no meio, fica um buraco aqui, não precisa. Ficam ali os quatro, empurra o Ronaldinho, sai você, fica o Zé Roberto, fica o Gilberto por dentro. O Juninho por fora, o Ronaldo lá pra frente. Mas agora o Zé Roberto, o Juninho pode sair mais pra frente porque eles estão com menos um, mas não vão bobear, pô. E sai o terceiro gol, Zé Roberto em jogada de Ricardinho. Quem que meteu a bola? Ricardinho. Ricardinho? Falei. E quando o jogo termina, o melhor em campo... Pô, bom jogo. Só quer um troféu, a camisa de Gana. Thanks. Thank you. Zé Roberto diz ao preparador físico Paulo Paixão que vai conseguir outra camisa de Gana para ele. Aí, vou conseguir pegar, me dá a camisa. Eu vou depois conversar com o cara. Pega a camisa. Daqui a pouco, o jogo falado de Brasil e França. A repercussão da derrota brasileira. E uma pergunta: quem tem futuro na seleção? E mais? Você vai se divertir. Que ator de Belíssima é esse que se esconde atrás de 1000 faces? O Fantástico volta já. Dirigir é como viver. Você escolhe um caminho e aproveita o momento. Por que você demorou tanto? Muito trânsito. Meu carro é número 1. Corolla, paixão mundial. Minha irmã gêmea foi sempre a mais protegida aqui em casa. Mas foi só até eu descobrir o segredinho dela. Novo desodorante Nivea com novo formato e nova fórmula ainda mais eficiente. Para você ter 24 horas de proteção todos os dias. Nivea, a marca que mais entende de pele no mundo.
Belíssima é um homem de 1000 faces. Você é capaz de reconhecê-lo? Ué, não tá me reconhecendo, não? Tô na novela das 8, eu sou a Belíssima, ué. Nesses últimos capítulos, a novela vai resolver todos os seus mistérios. Mas esse a gente resolve agora. Quem foi uma das maiores revelações dessa novela das 8? O sorriso da coreana se transforma na gargalhada do surfista. E em segundos, fecha a cara para se transformar na mãe de santo. Ou então, na apresentadora infantil Tia Penha. Já descobriu quem é? Bom, se ele falar um pouquinho... Pode ser, né? É o Fladson, personagem de Belíssima. O que você tá fazendo aqui, Fladson? Vim visitar os outros personagens do Marcelo. Fez muito. O Fladson você conhece. É o açougueiro da novela das 8 que, com o seu jeitinho, conquistou o público. E eu não gosto de ficar assim, gaguejando, né? Acho tão bonitinho. Bonitinho? Mas quando não está na novela, Marcelo Médici está no palco, onde se transforma em 9 personagens completamente diferentes. E nós vamos acompanhar a transformação desses 9 personagens aqui dos bastidores. A gente começa por qual? Cleusa, essa transformação é mais radical porque eu viro uma mulher negra. E quem é a Cleusa? A Cleusa é a faxineira do teatro, a pernambucana, é o que eu vou lhe dizer, arretada. Aí eu fui na missa de Padre Marcelo Rossi. Gente, a coisa mais linda da missa, viu? O homem louva a Deus, louva os bichos, louva os anjos, as verduras, as frutas. E em segundos, a Cleusa se transforma no Sanderson, um paulistano corintiano roxo. É, o corintiano, o paulista, né, o office boy, né? São essas gírias aí da periferia. A criançada já fala, tá ligado, mano? E tá ligado a mina ali, ó, nossa, mano, uma princesa. Da Rosicheira, chorando, falando que ia se matar. Eu falei, por causa de quê, princesa? Ela falou, porque meu cabelo é tão nhonhon, hein? Tem chapinha japonesa, escova forever, faz um barulho desse aí. Eu falei, bom, filho, às vezes também não adianta querer contrariar a natureza, né? Porque às vezes o cabelo é tão ruim que é que nem bandido. Ou tá preso ou tá armado. E na hora que o Sanderson vai analisar, assim, a performance da seleção brasileira... Bom, aí eu acho que o Sanderson diria o seguinte, ó. Aí, Parreira, se liga no seguinte, mano. Já que a seleção tá meio assim, meia bomba mesmo, situação essa daí com a França, hein? Mas o que eu te digo, você devia ter pego aí um reforço corintiano. O Tevez já não tinha voltado pra casa mesmo? Então, era só entrar ali e dar um gás pra nós, mano. As trocas de figurino, às vezes, acontecem no palco mesmo. São muito rápidas, mas nem precisariam acontecer. Só com as vozes e as expressões do rosto, já dá pra diferenciar um personagem do outro. Se fosse a coreana... É, coreana. Fala meio assim, né? Meio assim com o dente pra frente. Se é o surfista... Teatro, pra mim, é um lugar que Deus criou os atores feios poderem trabalhar. E a vidente? A vidente tem um olhar, né? Nossa, a vidente tem um olho de vidro, eu acho, né? Que é uma coisa... Boa noite. Eu queria dizer que eu sou uma vidente, clarividente. Materializo coisas no algodão e devolvo a pessoa amada em 3 dias. É muito personagem ao mesmo tempo. É, o pior é conviver comigo mesmo, né? Porque depois desses 10 personagens ainda tem o Marcelo, que eu acho que é o mais esquisito de todos, viu? Quais são as suas esquisitices que iriam pro palco se você fosse um personagem? Muitas. Eu dou risada se alguém me fala de morte ou de alguma pessoa que morreu e tal, acho que é nervoso. E ao mesmo tempo eu tenho medo de almas, de espíritos, assim, né? Tipo, dormir em casa sozinho, nem sonhar, assim. Verdade? Verdade. E você mora? Graças a Deus, moro com a minha avó. E já que estamos entrando na última semana de Belíssima, por que não arriscar e pedir um palpite sobre o fim da novela para a vidente? E quem é o filho de Bia Falcão? Pois é, Renata, eu estive aqui consultando o oráculo e o oráculo me disse quem é o filho de Bia Falcão, me disse também com quem o André fala no telefone. O autor, o Silvio de Abreu, a diretora Denise Saraceni, sabe que eu tenho essas informações todas em meu poder.
Mas eu só poderia revelar no domingo que vem. E o que o Sanderson... E o que o Sanderson diria? E o que o Sanderson diria? Tenta bater aqui, assim, ó, Renato. Pode ser rindo, tá? Mas é que você trabalha? Trabalhar. Dá pra Belíssima. Onde mais eu iria essa hora do dia? Às vésperas da semana final de uma novela de sucesso como Belíssima, dá pra imaginar que o autor Silvio de Abreu está trancado bolando as últimas revelações. E a Alemanha empata o jogo. Que nada. Antes da nossa entrevista, ele estava lá assistindo Argentina e Alemanha na Copa 2006. E o esperadíssimo capítulo final da novela já está escrito, acredite. Você sentou para escrever que horas? Às 7 da manhã e eu terminei às 9 da manhã, 9h30 da manhã do outro dia. E não levantei daquele computador, só levantei para almoçar e nem jantar não jantei. Eu quando vi, eu já estava num outro dia. Tudo isso para contar o que mesmo, Silvia? Quem fez este plano? É isso, essa é a pergunta. Quem fez o plano é o responsável por tudo que aconteceu. Exato. Porque a característica que eu mais gosto dessa novela é que é a história de um plano que não deu certo, porque o homem se apaixonou pela vítima. Você quer mesmo que eu acredite? Ouvindo ele falar assim parece fácil, mas o segredo do sucesso das histórias que Silvio conta é um conjunto de fatores. E colocou no exterior e a novela, principalmente, é uma mistura, né, de melodrama. Eu não aguento mais isso. Se você prefere assim. Thriller. E thriller, que é policial, né? Mas nós dois estamos envolvidos. O que nós vamos fazer? E comédia, né? Me dá esse bocão. Dá pra abrir um pouco mais esse segredo? O melodrama te dá uma boa base psicológica, né? Eu te adoro, pai. O policial aguça o raciocínio. A senhora podia pagar muito caro por esse ato criminoso que cometeu. Enquanto o melodrama se comunica pela emoção, o policial se comunica pela razão. Sim. A mesma coisa acontece com a comédia. Porque na comédia, se você não entender, você não ri. Eu nunca que eu neguei fogo na minha vida. Seja por isso, Pascoal, tudo também tem sua primeira vez, né? A recompensa de quem acompanha uma história assim tão sofisticada, com tantas tramas em tantos níveis? A gente gostou tanto de fazer a novela, e eu acho que o público que acompanhou esses 209 capítulos, que não é bolinho, entendeu? Ele merece a maior consideração. Eu quero que seja muito bom. Eu quero que seja como foi o final da Próxima Vítima. Acabou a novela, a gente desceu para jantar no seu onde, ao mesmo tempo que as pessoas iam saindo dos prédios. E elas iam saindo, iam vendo a gente, iam aplaudindo. Então a gente foi aplaudido desde de Copacabana até o fim do Leme, no restaurante que a gente foi lá. E era uma emoção maravilhosa das pessoas participando daquilo e agradecendo o fato de terem se divertido tanto tempo com aquilo. Assim que gosto de te ver, assim. A próxima novela das 8 terá uma experiência inédita. Personagens da vida real aparecerão na trama. O passeio pelas ruas do bairro do Rio, que servirá de cenário da novela, já comprova. A vida de cada um de nós pode ser tão fascinante quanto um enredo de ficção. Olha, a minha vida daria uma novela. Vim para enfrentar a vida numa cidade grande, né? Vim de cara, sem conhecer ninguém nem nada. Histórias da vida real, rostos anônimos entrando na ficção. A novela sempre, pelo menos as minhas, são novelas cheias desses acontecimentos absolutamente triviais da vida de cada pessoa, né? Páginas da Vida estreia no próximo dia 10, mas desde a semana passada, várias livrarias do Rio e São Paulo têm livros como este. São folhas em branco, para as pessoas escreverem uma história de suas vidas. As melhores serão publicadas num anúncio de jornal. Teve um aí que botou um poema, o outro fez uma carta para a namorada, o outro fala da mãe, do pai, um fala da infância. Tem uns desabafos, as pessoas gostam de se manifestar, gostam de escrever. Eu tenho certeza que se eu pegar esse livro aí, eu posso tirar 10 histórias e fazer 10 histórias paralelas da novela. Histórias verdadeiras inspiram um autor que, antenado no que acontece ao seu redor, vai levar para Páginas da Vida figuras típicas do bairro onde vive no Rio. Não como personagens, mas como pessoas vivas que moram no Leblon.
Todos serão chamados pelos seus próprios nomes. O Paulinho do Chaveiro, a dona Guiomar da Floricultura, a garçonete Sandra do Café da Livraria. Dona Helena, como vai? Tudo bem, Sandra? Tá sumida. Muito trabalho. Me vê um café, por favor? Pois não. Meus pais moravam aqui, são cearenses, então eu nasci aqui. Eu nasci em Portugal e vim para aqui pequena. Eu tinha 3 anos de idade quando eles foram embora. Então, minha infância, minha adolescência foi toda lá. Eu vim para cá com 22 anos. Eu trabalho com meu irmão. Trabalhei em várias profissões, né, em casa de família. Babá, copeira, arrumadeira e, por último, a última casa que eu trabalhei, fui ser cozinheira. Nós somos irmãos parte de pai e nós temos o mesmo nome, né? Paulo César. Paulinho Chaveiro era tão especial que ele deu o nome para 2 filhos, o mesmo nome. Eu não tinha planos de vir para cá. Eu vim devido a uma desilusão de amor. Para mim, o momento mais especial foi o nascimento dos meus 3 filhos, né? O meu casamento. Sempre trabalhei, sempre batalhei, corri atrás do que eu quero, meu objetivo. E aqui eu sou muito feliz. Sempre fui uma pessoa muito feliz, sempre tive muita sorte. Do que eu comecei e aonde eu cheguei, eu me considero uma pessoa de muita sorte. Esse bairro aqui é maravilhoso, né? Um bairro que todo mundo se conhece, as pessoas se respeitam. Desde o encanador chaveiro até a pessoa mais famosa, todo mundo se cumprimenta na rua, é um bairro bem familiar. É esse clima familiar que seduz o autor de Páginas da Vida e faz do Leblon, não pela primeira vez, um cenário importante de suas novelas. É um bairro que ainda guarda algumas vantagens de um bairro pequeno. O Leblon não tem uma grande população flutuante. Ninguém vem passear no Leblon. Quem anda pelo Leblon mora no Leblon. É no Leblon que mora Helena, a protagonista vivida por Regina Duarte. E é neste cenário que vão se desenvolver tramas importantes envolvendo os 80 personagens da novela, que estreia na segunda-feira da semana que vem. Lugar 674, Praça das Esculturas em Plantas. Onde fica? Victor Graeff, 263 quilômetros de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para aproveitar melhor, que tal arranhar um alemão, a língua que se fala corrente por aqui? Imperdível acompanhar a poda de um dos 150 ciprestes. E o que os outros 999 lugares não têm? Onde você já viu tanta árvore esculpida junta. Ela é bonita, se tornou a praça mais bela do estado, do Brasil até, eu acho. Opa, chamou pro desafio. Se você acha que a praça da sua cidade é ainda mais bonita, mande as imagens pro nosso site, para ela entrar na lista dos 1000 lugares fantásticos do Brasil. A palavra agora é renovação. No mês que vem já tem jogo. Vai ser no dia 16 contra a Noruega. No ano que vem tem Copa América. Quem merece continuar na seleção brasileira? E Carlos Alberto Parreira, será que permanece no comando? Tino Marcos. E agora, Parreira, o que fazer? Começar a projetar o futuro. Enterrar o defunto com dignidade e ressurgir das cinzas. Cinzas que tornam nebuloso o futuro da comissão técnica. Nós somos prestadores de serviço à Confederação Brasileira de Futebol, meu vínculo empregatício é com o Clube de Regatas do Flamengo. Guardar o que vai acontecer. Depois da Copa, o técnico Parreira vai se encontrar com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Em pauta, o futuro. Assim que nós sentarmos e conversarmos, é evidente que vocês serão informados de qualquer decisão. Por enquanto... Ficar tranquilo, desacelerar mesmo com a família, esquecer um pouco o futebol por algum tempo, eu acho que faz bem.
Depois de cada Copa, o processo de renovação depende muito do resultado. Uma seleção campeã tende a prolongar a permanência de veteranos. Um time eliminado pode abreviar despedidas. Essa força de ter que renovar surge de uma maneira avassaladora. Eu acho que nós temos que preparar um novo caminho para 2010 e 2014. E começa, evidentemente, vendo que é preciso ser renovado. As laterais. Roberto Carlos, 33 anos. Cafu, 36. Para eles, o caminho até 2010 é mais que improvável. Se bem que o capitão não descarta continuar. Para a Copa de 2010 a gente não sabe se vai estar ou não, mas o importante é a gente trabalhar e estar sempre à disposição. Entre os que estão acima dos 30 e com o horizonte mais curto, Emerson, Zé Roberto, Juninho, Ronaldo, que faz 30 em setembro, mas o fenômeno não acha que este Mundial tenha sido o último. Não, espero que não. Para frente é refletir, temos mais 4 anos de trabalho até a próxima Copa do Mundo e com certeza o Brasil vai voltar a brilhar. Não tenho a menor dúvida disso. Magique, mágica em francês. Foi o mínimo que disseram os jornais da terra do senhor Zinedine Zidane para descrever a vitória e o show de Zizou sobre o Brasil. Tadeu Schmidt. Nas bancas, as manchetes que não esperávamos ler. Da Alemanha, Frankfurter Allgemeine, França enfeitiça o Brasil. Da Itália, Il Messaggero, golpe da França, Brasil fora do Mundial, Zidane humilha Ronaldinho. Corriere della Sera, a queda dos deuses. E segue nesse tom, Zidane encanta, Henry faz gol. Fenômenos, Henry e Zidane. Não tem mais Brasil, França dá aula. Mundial da Europa, com a marca de Zizou. Na internet, o francês Le Monde. Os azuis enchem os olhos. O espanhol AS. O rei Zidane ganhou, desnudou a mentira brasileira e classificou a França. Antes e durante a Copa, até ontem, o mundo esperou o futebol mágico do Brasil. Mesmo quando a seleção jogava mal, continuava a expectativa de que, na próxima partida, os brasileiros começariam a brilhar. Nessa história esquisita, o fim veio antes do começo. A seleção da França saboreia a vitória histórica e se prepara para enfrentar mais um desafio brasileiro. Marcos Uchoa. O careca da camisa 10 mais uma vez nos deixou sentados à beira do caminho. O quadrado era mágico, mas a bola é redonda, e a de Zidane mais ainda. Ele está no coração de todos os franceses e na mira de todas as câmeras. Mas a França, como no jogo contra o Brasil, fechou a porta, levantou as muralhas. O seu castelo passou o domingo saboreando uma vitória digna de muito champanhe. E um aspecto do time francês chamou muita atenção. Os franceses são só elogios para o preparador físico do time, Roberto Werner, que, segundo eles, conseguiu fazer com que todos os jogadores chegassem ao melhor da forma exatamente na fase decisiva da Copa do Mundo. Foi uma mistura de muito treino com muito descanso. Só o técnico Raymond Domenech saiu hoje do hotel. Na coletiva, ele falou do jogo contra o Brasil, mas principalmente do próximo adversário, Portugal, o time treinado por Filipão. Para Domenech, a seleção portuguesa está na semifinal por um trabalho feito e muito bem feito. E que se chegaram até aqui não foi por sorte. Daqui a pouco, Filipão vai à igreja agradecer a classificação de Portugal. E se o futebol anda deixando a senhora de cabelos brancos, calma. Você vai ver já já. As mulheres apostam no charme dos cabelos grisalhos. A onda dos cabelos brancos já já aqui no Fantástico.
nossos movimentos são extraordinários. Eles nascem do compromisso e da dedicação. É isso que faz a Shell diferente. Shell, trabalhando para fornecer a energia que o Brasil precisa. Quando os cabelos brancos começam a aparecer, bem, as mulheres não têm mesmo opção. Só mesmo uma boa tintura para disfarçar. Mas o Fantástico encontrou algumas corajosas que decidiram assumir e ainda tirar vantagem de uma bela cabeleira grisalha. No dia de completar 46 anos, Nilba já contou disposta a uma transformação. Vou passar meus 46 anos bem vividos e com tudo que tem direito. Isso inclui, claro, levar seus cabelos compridos e grisalhos para um passeio num salão de beleza. Aqui, como se sabe, as mulheres gastam horas, mas horas mesmo, para mudar a cor das madeixas. Cabelo branco jamais. Parece que a pessoa não está cuidada, não está tratada. Sinônimo de velhice, sinônimo de tristeza. Velhice? Tristeza? Eu acho que eu me liberei. Envelhecer é quando você não se propõe mais a mudanças. Exatamente isso. Quando você não ousa mais na vida. Lala e Fernanda garantem, não foi por falta de vaidade, muito menos por desleixo que elas abandonaram as tinturas. Eu tava com a raiz muito branca e foi me dando, não sei, foi me dando uma vontade de ver como é que era isso, né? Em 2000, eu falei, basta, chega de escravidão. Eu agora vou ser o que eu sou. E tem gente que acha que eu pinto de branco. Agora, tem o preconceito, isso aí não... Até hoje as mulheres me falam. Que loucura! Cabelo branco, pra que isso? Todo mundo manda pintar, todo mundo. Não, minha mãe quer até pagar. Me deram uma caixa de tinta, de presente, brincando. O Fantástico foi às ruas e lançou um desafio. Quem topa encarar o espelho com um visual grisalho? Deus me livre, eu não quero nem imaginar. Realmente fica melhor, disfarça. Eu acho que tá bonito, mas eu acho que eu envelheci 10 anos. Cândida resistiu durante anos, mas a pressão foi grande demais. Eu achava isso estranho, né? Que aí meio surreal pra mim. Aí eu sempre falava assim, poxa, mas pinta esse cabelo. Começaram a me oferecer muitos lugares pra idosos. E feio, por que a senhora não vai pra fila dos idosos? Voto vencido em casa, o marido de Cândida morre de saudades daqueles cabelinhos alvos. Eu, particularmente, preferi que fosse do jeito que era. Curtinho, branquinho. Aliás, entre os homens, é grande o fã-clube das grisalhas bem cuidadas. Eles falam, nossa, como você tá bem, adorei você com esse cabelo. Tá chique. Cabelo branco foi o que me chamou a atenção. Eu, de cabelo grisalho, eu ficaria mais envelhecida. Isso que é bom, é mulher mais velha. Nunca teve vontade de parecer mais nova. Eu sempre tive vontade de parecer a idade que eu tenho. É por isso que Nilba vai sim cortar o cabelo. Mas tirar os fios brancos, nem pensar. Tá mudando essa ideia, né? De cabelo branco, é sinônimo de descuido. Hoje em dia temos uma gama de produtos incríveis para cabelo branco. O segredo é não deixar de se hidratar. O recado dá um ar mais jovem, né? Mais brejeiro, assim, mais louco. Eu adorei, gostei muito. Não pode ter celulite, não pode ter estria, não pode isso, não pode aquilo. São várias coisas que eu acho que a mulher é uma escrava disso. Então, a partir do momento que ela consegue se liberar de alguns padrões desse, ela é uma pessoa mais feliz. O inverno chega e as botas saem do armário. Curtas, cano longo, coloridas. Mas esse acessório só fica bonito se for usado no lugar certo e na hora certa. Eu tô torcendo que chegue o inverno pra usar bota. Na verdade, a previsão do tempo é o que menos importa.
Carioca, qualquer nuvenzinha, ela já põe uma bota. Adoro ver a mulher de bota. Dá um porte bonito ver a mulher, que é uma forma de sedução. Acho bastante sexy. Não é à toa que na novela Cobras e Lagartos, a vilã Leona usa a moda das botas a seu favor. A novidade desse inverno é usar a bota com a bermuda de alfaiataria. Bermuda com bota, quem poderia imaginar? Aliás, se você já ficou na dúvida na hora de usar uma bota, bem-vinda ao time. Ela pode enfeiar, dependendo do jeito que você usar. Eu acho que você tem que ter um bom senso. O Fantástico foi atrás dos maiores pecados na moda que puxa o tapete das distraídas. O primeiro, excesso na superprodução. Se você quer uma bota bem transada, então você tem sempre que combinar ela com coisas básicas e sem quase detalhe. Imagina se ela tivesse uma mini saia de oncinha. Ficaria uma sensualidade muito explícita. Outro perigo, as botas claras. A bota branca, ela tem que ser usada com muito cuidado. Ela aqui até se harmoniza porque a gente está usando uma roupa clara. Mulheres baixinhas e mais cheinhas precisam ficar atentas. Se você não é alta, procure botas que não venham até aqui na altura do joelho, altíssimas, que elas achatam a silhueta. As botas, principalmente essas botas de amarrar, para quem tem a perna muito grossa, não é interessante. E olha, não adianta nada acertar na bota e errar no ambiente. A bota de salto fino e de bico fino, ela deve ser evitada no trabalho, porque ela pressupõe uma coisa mais social mesmo. No trabalho existem botas baixinhas, com a bota de montaria, que é excelente. Tá aí a grande dica deste inverno, a bota de montaria. E ela vai bem tanto com uma calça muito justinha, fazendo um look bastante despojado, quanto com um vestido, com uma saia. Vale a pena investir numa bota de qualidade. De um jeito ou de outro, ela está sempre na moda. Não tenho medo de pegar botas de invernos passados. Se você tiver atitude, você cria um tipo. Crie o seu. Lugar 289, Parque Municipal da Lagoa Azul. Onde fica? São Desidério, 890 quilômetros de Salvador. Para aproveitar melhor, tem que ver a vista pendurada no paredão, Deus me livre. A aventura sai por R$55. Mas imperdível mesmo, rafting no Rio das Fêmeas, uma das corredeiras mais desafiadoras do Brasil. Tanta energia que você não consegue mais ver nada. Tanta positividade que tudo de negativo que você tiver, vai tudo embora. E o que os outros 999 lugares não têm? Um sumidouro que enche e esvazia em questão de minutos. A seleção brasileira se foi, mas a palavra de consolo não precisa de tradução. A língua portuguesa permanece firme e forte na Copa. O Portugal de Filipão está nas semifinais, tentando fazer história. Segura, agarra pelo braço, bate a foto rápido, aperta a mão logo, porque ele tem pressa. O compromisso é inadiável. O técnico Luiz Felipe Scolari acordou cedo para agradecer a classificação às semifinais da Copa do Mundo. Felipão veio à igreja de Nossa Senhora, aqui no antigo mosteiro de Marienfeld. O nome significa Campo de Maria. O templo, a Mãe de Jesus, ainda mantém a arquitetura da época da fundação em 1222. Uma hora depois, Felipão sai acompanhado de Maria, Margarida, enfermeira portuguesa aposentada. Lá dentro, eu fiquei ao lado dele, eu estava 2 bancos depois dele, e ele foi tomar a hóstia, não sei no Brasil, a hóstia, compreende? Tomou a hóstia, foi para o lugar dele, e à saída benzeu-se com água benta, e foi quando eu cheguei à beira dele a conversar com ele. E continuou com pressa na saída da igreja. O compromisso é inadiável também. Doutrinar e iluminar o caminho dos discípulos portugueses num inesquecível Domingo de Maria. Isto é um milagre para mim.
Tristeza no Brasil de Parreira, alegria no Portugal de Filipão. O repórter Ernesto Palha está em Lisboa e mostra como a terrinha comemorou a classificação para as semifinais da Copa. E quem é a mãe mais orgulhosa de Portugal. Nas ruas estreitas do Chiado e do Rossio, ainda ecoa o canto primeiro da torcida lusitana. As bandeiras enfeitam as janelas dos bairros antigos de Lisboa. A velha cidade já acredita no que disse o Filipão. Portugal pode chegar ao título. E a taça, se vier, merece ser carregada pela mesma mão firme que conduziu a sua seleção às semifinais de uma Copa pela primeira vez em 40 anos. Um português chamado Ricardo. É Ricardo no cartaz, é Ricardo na primeira página dos jornais, é Ricardo no coração dos portugueses. Este é o verdadeiro herói da vitória de ontem à noite contra a Inglaterra. O guarda-redes não é um homem que trabalhe com pesca, como poderia sugerir um nome. Guarda-redes é o título que se dá aqui em Portugal aos goleiros. E este guarda-redes só chegou lá graças à teimosia famosa de um brasileiro, Luiz Felipe Scolari. Scolari comprou briga com a imprensa local e enfrentou críticas quando escalou Ricardo para o lugar que tinha dono, o veterano Vitor Bahia. Só os 3 pênaltis defendidos contra a Inglaterra reescreveram as manchetes dos jornais portugueses. Agora, Ricardo é unanimidade nacional. E a família que mora no primeiro andar deste prédio de classe média, nos arredores de Lisboa, tem a alma lavada. Ele deu uma grande alegria a todo o povo português. Todo o povo português, todo o mundo inteiro. Os pais de Ricardo estão felizes, mas continuam magoados. Seu Casimiro e Dona Maria não querem conversa com os jornalistas portugueses. Concordaram em falar conosco para elogiar e agradecer a Filipão. Isso deve-se a quem? Não só ao atleta, deve-se a quem o conduz. Ele tem uma personalidade incrível, não há palavras para descrever, e faz daquela seleção uma família. No balcão do apartamento, o casal exibe a maior prova de gratidão a Scolari. Ao lado da bandeira de Portugal, uma viva presença verde-amarela. A bandeira está a significar a presença do Scolari em Portugal. E apoiamos e estamos à espera que os brasileiros também apoiem a gente também. Esperamos por todo o apoio. Acho que os brasileiros vão ter orgulho no Luís Filipe Scolari, que é deles, vá lá. Só nos está emprestado. Alemanha e Itália, 2 tricampeãs, vão fazer terça-feira em Dortmund a outra semifinal. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. E o Fantástico destaca também. Uma vergonha nacional. A burocracia emperra o avanço de pesquisas que podem salvar vidas. Qual a saída? O Fantástico volta já. O Fantástico denuncia um absurdo. Uma burocracia infernal atrasa a ciência brasileira e paralisa experiências que poderiam salvar vidas. Pesquisas sobre pressão alta, doenças genéticas e o câncer caminham a passos lentos em meio a uma papelada sem fim. Há 1 ano e meio, este homem descobriu que tem uma doença genética incurável fatal, a esclerose lateral amiotrófica. Ela costuma matar em 2 anos, a partir do diagnóstico. Esse tipo de esclerose, que atinge 1 em cada 100 mil brasileiros, atrofia os músculos. Afonso já não anda, depende de enfermeiros para tudo. E a tendência é só piorar. Enquanto Afonso sofre, uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, que busca uma cura para a doença dele, está parada há quase 3 anos. O motivo? Burocracia. Os cientistas não conseguem importar ratos geneticamente modificados essenciais nesse estudo. Os atrasos são inúmeros e a pesquisa em si, quer dizer, o paciente que podia eventualmente se beneficiar, em última análise, é o maior prejudicado. Pesquisadores de prestígio acusam. A burocracia e as altas taxas de importação estão estrangulando a ciência do Brasil. Parece que é tão difícil ou mais importar uma medicação ou um material de laboratório do que um carro, né? Que é um absurdo, né? Um
Um exemplo do que passam os cientistas. Importar animais geneticamente modificados é um pesadelo. Primeiro é preciso uma autorização e um certificado da Comissão Nacional de Biossegurança. Depois, mais papel, um documento atestando a saúde dos animais. E ainda outro certificado, agora do Ministério da Agricultura. O Banco Central também tem de aprovar. E a Receita Federal deve emitir uma licença de importação. E mesmo que todas essas etapas sejam vencidas, não adianta nada se o projeto não tiver o aval da universidade em que está sendo feito e de alguma agência de incentivo à pesquisa, como o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Se alguma dessas instâncias atrapalha, aí às vezes você tem que voltar tudo para trás, porque esses papéis têm um prazo de validade. Tanta lentidão traz duras consequências para a vida dos brasileiros. 45 milhões de pessoas que sofrem de pressão alta no país poderiam ser beneficiadas se a pesquisa desta cientista não tivesse esbarrado num inferno de papel. 60 ratos vindos da Alemanha ficaram presos na alfândega porque um dos documentos exigidos para a liberação estava escrito em alemão. A situação só foi resolvida quase 2 dias depois. Tarde demais. E, infelizmente, os animais já estavam numa condição bastante deplorável. Todos os machos, sem exceção, morreram. A gente perdeu um experimento de meses, né? Nós temos pesquisadores excelentes, que têm ideias excelentes, e se eles não tiverem a possibilidade de executar essas pesquisas rapidamente, eles perdem a competitividade. E se a gente quiser fazer pesquisa de primeiro mundo, a gente tem que andar no mesmo passo. Este é um depósito gigantesco de mercadorias importadas aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Tem de tudo aqui, até uma motocicleta que alguém tentou importar e acabou desistindo. E no meio dessas mercadorias todas, também pode ter equipamento para ser usado em ciência, em laboratório, em pesquisa científica. E o que os cientistas reclamam é que muitas vezes, quando esse equipamento chega aqui, ele é tratado como se fosse uma mercadoria qualquer. É o que diz este pesquisador, que tentou importar células para um estudo sobre câncer no cérebro. Boa parte do material estragou, enquanto não saía a liberação no aeroporto. A minha sensação é que eu estava requisitando um material como qualquer outro tipo de material. Se eu estivesse comprando um tapete persa, talvez a história fosse a mesma. É uma forma injusta. Normalmente as mercadorias ficam paradas até pela inércia do interessado em processar o início da declaração de importação. Você diz então que você acha que na maioria dos casos a culpa é do importador que não se mexe para tirar a mercadoria daqui? Dessas mercadorias, a maioria dos casos, sim. Para o Ministério da Agricultura também está tudo certíssimo. Hoje, para se entrar animais de pesquisa, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá ou no Japão, as exigências são muito maiores do que o Brasil, inclusive, aplica. Os cientistas discordam. Para a geneticista Maiana Zatz, da USP, é muito mais fácil começar uma pesquisa lá fora do que aqui no Brasil. Em quanto tempo o americano consegue botar essa pesquisa em pé? Em quanto tempo o seu laboratório consegue botar a pesquisa em pé? Olha, ele consegue em uma semana e a gente, na melhor das hipóteses, vai levar 6 meses. O governo brasileiro até criou um programa de importações científicas chamado Importa Fácil, mas segundo os pesquisadores, não tem dado certo. A minha proposta é que material de pesquisa deveria ter um carimbo, um selo especial dizendo, olha, pesquisa, libere-se imediatamente. Enquanto isso não acontece, os cientistas se viram como podem. O professor Rui chegou a escrever um artigo para uma revista internacional, uma espécie de desabafo, contando como é difícil fazer a ciência brasileira evoluir. Se é para gerar conhecimento, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para desenvolver novos tratamentos, para desenvolver a economia do país, tem que haver um tratamento diferenciado. No fim, quem paga justamente é a ciência brasileira. E também os pacientes que poderiam se beneficiar das pesquisas. Os estudantes foram esta semana a Seattle, nos Estados Unidos, para demonstrar ao gênio da computação, Bill Gates, como o sistema criado por eles ajuda o deficiente através de sinais sonoros e vibratórios. O nome do sistema é Virtual Eye, o olho virtual. O sistema funciona como uma espécie de mapa que permite que os deficientes visuais consigam navegar, andar, se locomover por locais que eles não conhecem normalmente. A ideia é que as pulseiras vibram para indicar a direção que ele tem que seguir.
Ao chegar no estande brasileiro, Bill Gates brincou com os estudantes. Ele disse que a bandeira verde e amarela está na moda nessa época do ano. Incrível, porque a gente não está só aqui encontrando Bill Gates, a gente está encontrando um Bill Gates que claramente tem preocupações com causas sociais e com caridade. And I was very impressed. Bill Gates, que promove a competição entre estudantes de 76 países, diz que o projeto brasileiro impressiona, porque os jovens cientistas se colocaram no lugar dos deficientes e usaram o top da tecnologia para tentar melhorar a vida de muita gente de todo o planeta. The excitement was incredible. No final da apresentação, uma surpresa. Os estudantes deram ao mega empresário uma camisa da seleção brasileira de número 10. Será que Bill Gates é que foi pé frio? Lugar 521, Memorial da Imigração Ucraniana, onde fica Parque Tingui, Curitiba, Paraná. Para aproveitar melhor, vá até lá pela linha de ônibus que passa por outros 25 pontos turísticos da cidade e custa só R$15. Imperdível é a cúpula de bronze da capela, réplica de uma igreja tradicional ucraniana. Esse lugar é muito especial. Ele podia estar do outro lado do mundo, mas não, ele está aqui no nosso país, faz parte da nossa cultura e nós não conhecemos. O que os outros 999 lugares não têm? Um monumento em forma de pêssanga, aqueles ovos pintados típicos da Ucrânia. A seleção italiana ficou com a difícil missão de enfrentar os donos da casa na semifinal. Mas se depender de torcida local, a Azzurra não deve ficar muito atrás, não. É a grande família italiana num inusitado almoço de domingo. No cardápio, a fome azurra. O estádio de Duisburg vira a sala de estar da torcida, sempre à espera de convidado ilustre. Quando chega, a terra nostra treme. Nas entrevistas, o assunto é a Alemanha, como derrotá-la na semifinal. Zambrotta ironiza, diz que se existisse fórmula pronta para vencer os alemães, não contaria nem para a mulher dele. Enfrentar os donos da casa preocupa, mas não assusta a esquadra azurra. Dos 11 titulares, 5 têm parentes morando em solo germânico. Um deles tem mais tios e primos aqui do que na Itália. É Gennaro Gattuso, que na Alemanha se considera bem na foto. A família de Gattuso fez o caminho de milhares de italianos depois da Segunda Guerra Mundial. Imigraram para a Alemanha atrás de dinheiro e de trabalho durante a reconstrução do país. Para Gattuso, chegou a hora de a Itália construir a ponte para a final da Copa. Me sinto à vontade na Alemanha, diz ele. Não podemos nos intimidar. Este primo do jogador concorda. Marcello abriu o primeiro restaurante italiano em Duisburg 28 anos atrás. É fã de cerveja alemã, mas na cozinha gosta mesmo é de ajudar a preparar pizza, na companhia do sócio Geraldo, outro italiano da gema. Para os dois, existe sim receita de vitória. Senz'altro, Forza Italia, solo Forza Italia. O nome do restaurante é sugestivo, La Dolce Vita. E uma vida açucarada é a sobremesa que a torcida azurra espera ganhar nesta reta final da Copa. Forza Italia, Forza Gattuso. $80 milhões em ação. 80 milhões de alemães. Natürlich, claro. Quem quiser botar água no chope da Alemanha vai ter que enfrentar 11 jogadores e um país inteiro unificado pela Nationalmannschaft. Um palavrão não, é seleção em alemão. No dia em que a Copa descansa, Berlim não para. Vai correndo ver a seleção. Mas, peraí, onde é que estão os jogadores? Ali, do outro lado do portão. Enquanto eles querem descanso, a torcida quer festa. Quem confia não espera sentado. E os alemães passam horas e horas em pé para ver quase nada.
Mas não importa, eles querem é viver de perto esta revolução sorridente, que deixa as regras menos rigorosas. A cerca é só uma formalidade. O gentil policial quase esquece que está de farda. É mais um torcedor no meio da multidão. O que os olhos da lei enxergam, o coração finge que não vê. O país que não acreditava na própria equipe, agora passa os dias mostrando que tem fé na seleção. Para a FIFA, o povo que era considerado frio está até passando dos limites. Quando a Alemanha perdia para a Argentina no último jogo, o locutor do estádio, que deveria ser imparcial, resolveu dar uma forcinha. Pelos alto-falantes, ele diz em alemão: nosso time agora precisa de apoio. Foi afastado da Copa. Os jogadores saíram em defesa do locutor. Metzelder diz que talvez ele merecesse um cartão amarelo e não o vermelho logo de cara, só por ter dito uma frase infeliz. Em outras palavras, o país que ama respeitar as regras está pedindo para a FIFA ser um pouquinho mais flexível. Nesta Copa, está nascendo o jeitinho alemão. Acompanhando a Argentina, o repórter Pedro Bassan descobriu que os holofotes da Copa podem ajudar uma mulher argentina a encontrar a filha sequestrada pelo pai, um alemão. Nos estádios do Mundial, a família espalha cartazes e pergunta: alguém viu Bianca? Uma cara preocupada se destaca entre a multidão festiva. O cartaz revela uma outra carinha, o motivo de toda a preocupação. A foto foi tirada há 7 meses, na última vez em que Bianca foi vista pela família. A gente nunca perde as esperanças, a cada dia a gente acorda e fala o que podemos fazer hoje. No final do dia a gente se sente meio triste por não ter conseguido muita coisa, e no dia seguinte a gente já encontra novas coisas para fazer e aí vamos. A busca começou em 20 de novembro do ano passado. Naquele dia, o pai de Bianca, o alemão Matthias Vase, foi buscá-la no jardim de infância. Matthias já tinha planejado tudo. Dias antes, tinha pedido licença do emprego de consultor de informática. Para despistar a polícia, fez reservas em aviões para várias partes do mundo e fugiu com a filha. A justiça alemã trata o caso como um sequestro. A mãe de Bianca é argentina. No apartamento onde as duas moravam em Berlim, Maria Fernanda mantém tudo como estava no dia em que a filha desapareceu. Os sorrisos e abraços de Bianca estão espalhados pela casa. As roupinhas talvez nem sirvam mais, mas continuam guardadas. O quarto está como se Bianca tivesse ido à escola num dia comum. Mas para esta família, dias comuns não existem mais. São dias de procura, de uma simples espera que quase não tinha motivo para virar esperança. Foi quando os avós de Bianca, que moram no Brasil, conseguiram uma ajuda surpreendente. A Associação de Futebol Argentino permitiu que eles divulgassem fotos nos jogos da Copa do Mundo. As pessoas, logicamente, estão em clima de uma festa, então ficam sérios quando olham a imagem de uma criança e com o que a gente está pedindo ajuda. Em 12 anos morando no Brasil, Marta e Marcelo Temporini aprenderam uma palavra que só existe na língua portuguesa, mas nunca acharam que ela pudesse significar tanto. Saudades, saudades mesmo. Daqui a pouquinho, as imagens da Copa 2006 que já ficaram para a história. E que bebida será que os alemães vão tomar para comemorar a vitória ou para lamentar a derrota? O Fantástico volta já e destaca ainda.
Agentes penitenciários ficam na mira de bandidos em São Paulo na semana mais tensa desde os ataques de maio. Você vai ver já já aqui no Fantástico. Como tornar as democracias em vigor mais fortes e representativas. Jorge Pontual conversa com a cientista política Jane Mansbridge. Conheça as ideias da feminista que se tornou uma das mais importantes teóricas do jogo democrático. Milênio, um grande nome, uma grande entrevista. Hoje, 11 da noite, aqui na Globo News. Os repórteres do Fantástico acompanham um ritual originalíssimo. Cenário: a fronteira entre dois países que vivem em tensão permanente. Em Nova Delhi, a pompa da cerimônia na qual o vice-rei da Inglaterra devolveu a independência ao subcontinente. No norte do país, o desespero. A nação foi dividida em dois países, a Índia, hindu, e o Paquistão, muçulmano. A linha só foi traçada no último instante. 10 milhões de pessoas deixaram suas casas tentando ficar do lado certo da fronteira. 1 milhão foram massacradas. Desde então, os dois países já lutaram 3 guerras e ainda disputam o controle da região da Caxemira. Esse pedaço de fronteira fechado de maneira tão sangrenta, ao longo dos anos foi desenvolvendo um ritual próprio. Os soldados dos dois lados tinham que chegar muito perto, se enfrentar, mas não se atacar. Isso acabou se transformando num grande espetáculo. Dos dois lados foram construídas arquibancadas para o público que vai chegando no fim da tarde, todos os dias. Daqui vemos os paquistaneses, praticamente todos homens, usando branco, sentados em ordem. Aqui na Índia, música alta, muitas cores e vontade de dançar. 2, 3 começam, outros vão se juntando e logo a estrada de fronteira vira um salão. Festa e provocação. E até quem vem só para assistir a cerimônia acaba entrando no clima de provocação. A bandeira da Índia vai passando de mão em mão e as pessoas vão até lá no portão e desfilam a bandeira diante do Paquistão, tão perto. Só estou mostrando o meu amor pela mãe Índia, explica a mulher. E não fica sem resposta. O vai e vem de bandeiras só para quando as cornetas avisam que vai começar. Os passos de ganso, as caras fechadas, o chapéu de leque. Só as cores mudam de um lado para o outro. É uma cerimônia sem palavras, mas com gestos que parecem dizer: não me provoque, quem manda aqui sou eu. As torcidas deliram, mais do que espontaneamente. Chega a hora de arriar as bandeiras. Tudo é feito exatamente ao mesmo tempo. Há uma certa tensão no ar. Ninguém quer deixar a sua bandeira mais baixa por um segundo sequer. O show não desaponta e deixa a gente pensando que quando os países conseguirem negociar com tanta graça, a fronteira nunca mais se fechará. Lugar 277, Forte de São José, onde fica em Macapá, Amapá. Como aproveitar melhor? Vá sem hora marcada, assim você curte toda a área do recém-inaugurado Parque do Forte e ainda come um tacacá na cuia, só por R$3. Imperdível é a visão do Rio Amazonas da perspectiva de um de seus canhões, que aliás nunca foram usados numa batalha. O que os outros 999 lugares não têm? O contraste de ver um forte da paz.
eu já fui na Guiana Francesa, eu já fui em vários lugares por aí, mas que nesse daqui não vi. Esse é único, esse é especial, esse é nosso. Conhece outros pontos lindos e tranquilos pelo país? Então vá ao nosso site e coloque ele na nossa lista dos 1000 lugares fantásticos no Brasil. Semana que vem tem mais. E as imagens que falam? O que será que elas disseram na partida entre Brasil e França? Chegou a hora de ver o que nossos olheiros implacáveis descobriram na derrota de ontem. Jogo falado. Primeiro tempo contra a França. Ei, Cafu! Marca! Vamos! Bora! Da área! Olha a bola! Pô, não acredito. Com todo mundo na área, rapaz. Cafu reclama da marcação de uma falta. Reclama em 3 línguas. Tá brincando. It's impossible. Impossível. Ronaldinho diz para Ronaldo. Cara, salta. Ronaldo mete a mão na bola e diz que ela ia. Ia acertar na minha cara. Parreira esconde a boca para falar com o Zagallo. O técnico parece muito cauteloso depois que o Fantástico começou a fazer leitura labial. Mas foi possível pescar um pedaço de frase. É fogo botar a mão na boca para falar alguma coisa, pô. Começa o segundo tempo e a França não demora muito para meter um gol. O Brasil tenta botar ritmo no jogo. Rápido! Rápido! Parreira resolve mexer no time. Bota aí. Adriano e Robinho. Ainda tem 15 minutos, vou chamar o Adriano. Estamos saindo, pô, da Copa, botar o Adriano, pô. Tem mais 15 minutos, tem mais meia hora. Vou fazer o seguinte, você vai fazer uma dupla, o Zé Roberto vai pro meio com o Gilberto, o Ronaldinho vem pra cá, encosta no Ronaldo, tá? Ok? Tranquilo. Vamos lá. Sai o Juninho, tá? No meio do segundo tempo, Parreira mexe mais no time. Vou botar o Cicinho no lugar do Cafu, bora. O Robinho vai fazer o quê, o Robinho? Chama o Cicinho. Boa, Cicinho. Você vai entrar no lugar do Cafu, tá? Vai, Cicinho. E quase no final do jogo, entra quem o Brasil inteiro pedia. Robinho. Botar o Robinho e tirar o Kaká, então. Não tem jeito, né? Vou entrar. Robinho, 3 minutos. Vamos lá, pô. Tarde demais. Brasil está fora da Copa 2006. Robinho! A Copa ainda não acabou, mas algumas imagens já ficaram na história. Uma Copa, muitas faces. Um canto em forma de país, que ecoou desde o primeiro jogo, como se o futebol fechasse de vez uma cicatriz em forma de fronteira. Alemanha. Uma Copa que começou com um belo gol e que teve obras-primas inglesas com Joe Cole e virtuosismos argentinos em forma de toque de bola eterno contra Sérvia e Montenegro, que culminou no chute de cambiaço, ou em forma de chutaço, golaço fora da área, com Maxi Rodrigues contra o México. Talento brasileiro de Kaká, que anteviu a fresta no muro croata. E de Ronaldo, desmontando o goleiro de Gana para se tornar o maior artilheiro da história das Copas. Nessa Copa de tantas imagens, cada câmera é uma lente de aumento sobre a arbitragem.
mostra os erros milimétricos e também os quilométricos, gritantes. Para conter a violência, os juízes deram mais cartões vermelhos e amarelos do que nunca. Mas o inglês Graham Poll exagerou e deu 3 amarelos para um croata só, Simunic. O juiz acabou expulso da Copa. Uma Copa, muitas faces. A dor de Cristiano Ronaldo, agredido pelo holandês Boulahroes na Batalha de Nuremberg. O jogo, ou guerra, entre Portugal e Holanda, que acabou no trenzinho de Filipão. Sorriso classificado e choro eliminado. A bola fala 1000 idiomas, mas se algumas imagens dispensam palavras, outras pedem silêncio. Às vezes, um empate na Copa parece um título. Um mero gol vale tanto. Uma defesa faz um país festejar. Há tabus que ficam. Filipão está para a Inglaterra, como Zidane para o Brasil. Ainda não acabou, mas uma coisa a gente já sabe. A Copa na Europa é Copa da Europa. Responda rápido. Qual é a bebida favorita dos alemães? Aquela que enche os copos por aqui na vitória ou na derrota? Aposto que você disse cerveja. De boca em boca é a preferência nacional. Nos bares, restaurantes, cervejarias e até fora deles, os alemães tomam com vontade a sua bebida preferida. Afinal, alemão que é alemão não passa sem um copão bem cheio de café. Os dados mais sóbrios a esse respeito vêm da Associação de Cervejarias Alemãs. Eles dizem que um alemão típico bebe, em média, anualmente, 115 litros de cerveja e mais de 150 litros de café. Deve ser para curar ressaca, né? Os alemães aprenderam o gosto pela infusão lá no fim do século XVII, antes mesmo do Brasil exportar o grão. País de longos invernos, a Alemanha adotou a bebida e sofisticou seu consumo. Hoje, além de tomar mais café do que os brasileiros, os alemães são também os maiores exportadores mundiais de café industrializado. No Brasil, tem 5.170.369 pés de café contados pelo Ministério da Agricultura. É a maior plantação do mundo. Aqui na Alemanha, nós já rodamos mais de 7.000 quilômetros por todos os cantos e não vimos um pé de café sequer, nem para remédio. É porque não tem mesmo. O que tem muito aqui é plantação de trigo, como neste campo. Apesar disso, o café gera para este país mais riqueza com seu comércio e sua indústria do que toda a cafeicultura brasileira com suas exportações para o planeta inteiro. A explicação desse curioso fenômeno do milionário café fantasma está aqui em Hamburgo. O maior porto da Alemanha é a principal entrada do produto no norte da Europa. Armazéns como este guardam pelo menos 2 milhões de sacas de café verde. É cerca de 5% de toda a produção brasileira. Empresas como esta não plantam, não torram, não vendem, mas faturam milhões de euros guardando e melhorando o café que chega de países produtores como o Brasil. O governo local também adora um cafezinho. O imposto do café rende quase 3 bilhões de reais por ano para o tesouro local. O escritório de corretagem fica em Hamburgo, mas o mapa da mina mostra de onde vem o ouro. Estes corretores compram e vendem por ano 1,5 milhão de sacas de café, 1/3 do Brasil. O café brasileiro é muito importante para nós. Os produtores são confiáveis, a qualidade é estável, diz o corretor alemão. Mas o Brasil não devia tirar mais vantagem de um produto que, afinal, é nosso? Existe mercado para o café brasileiro puro, diz ele, mas é menor. A grande demanda de café do Brasil é para usá-lo como base nas misturas que o paladar europeu exige. É isso que fez do Brasil o maior exportador mundial de grãos. E você sabe, diz ele, nós adoramos duas coisas do Brasil, o café e o futebol. Pena que o gosto amargo desta vez ficou na nossa boca. Perdemos essa Copa, mas não vamos perder o senso de humor jamais.
Com o humor de Denise Fraga, mistura ficção e realidade no cenário da Copa do Mundo. É pra já, aqui no Fantástico. Em Peruíbe, no litoral paulista, a polícia prendeu hoje 14 pessoas acusadas de planejar novos atentados contra policiais e agentes penitenciários. Mais de 20 bloqueios foram montados nas entradas da cidade. Neste sábado, outros 9 integrantes da mesma facção foram presos no interior do estado quando se preparavam para atacar na região de Presidente Prudente. Na periferia de São Paulo, mais um agente penitenciário foi assassinado ontem, o terceiro em uma semana. Neste centro de detenção provisória, na zona leste de São Paulo, os agentes estão de luto. Em protesto contra a morte dos colegas, os funcionários suspenderam o banho de sol e as visitas dos presos. São Paulo em alerta. De dentro dos presídios, bandidos mandam matar ao acaso agentes penitenciários, que precisam se esconder e até fugir de casa. Uma situação de desespero. Agentes ameaçados não sabem nem onde vão dormir esta noite. Chave, mãe. Chave, mãe. Chave. Vai, mãe. Vai, mãe. Rápido, rápido. Fecha o portão. Minha situação hoje é de total abandono e desespero, né? Este agente penitenciário que trabalha num presídio do litoral de São Paulo precisa da escolta da polícia para entrar em casa e recolher o que deixou para trás. O pesadelo começou há um mês, numa noite de domingo, quando 2 homens o chamaram ao portão. Eu saí no quintal e perguntei do que se tratava. Nem acabei de perguntar, eles falaram: nós tá ligado que você é polícia aqui na área não fica. Já mataram um monte de mano nosso e você tem meia hora para sair fora. Você e sua família, ou vai morrer todo mundo. Aí a gente entrou em desespero, a gente arrumou, pegou só a roupa do corpo, pegamos as crianças e saímos fugidos, em desespero, em pânico. Desde então, o agente penitenciário, sua mulher e os 4 filhos não têm para onde ir. A cada noite precisam mudar de endereço. Você não sabe o que é você ficar o dia inteiro na rua e à noite você não saber onde você vai dormir com seus filhos. O drama desta família revela um cenário de medo. Agentes penitenciários de São Paulo se transformaram em alvo dos bandidos. Está sendo morto na rua covardemente. Em 4 dias, 3 agentes foram mortos a tiros. Os assassinatos teriam sido encomendados dentro das cadeias pela mesma facção criminosa que organizou os ataques de maio. A situação é feia, não tem condições de trabalho, não tem segurança, não tem nada. A semana já começou tensa. Na segunda-feira, a polícia conseguiu evitar que 3 funcionários do presídio de São Bernardo do Campo fossem executados. Começou um tiroteio a partir de um dos criminosos que estava justamente no ponto do ônibus, armado com 2 pistolas semiautomáticas, e começou a atirar na direção dos policiais. 13 bandidos morreram no tiroteio, 5 foram presos. Escutas telefônicas mostraram que a ordem que saiu das cadeias era matar de 5 a 15 agentes penitenciários. Advogados dos presos atuaram como mensageiros e transmitiram a orientação. Segundo o depoimento da advogada Valéria Damos, presa esta semana, se os irmãos, os criminosos, que estivessem na rua não cumprissem a ordem, eles responderiam com a vida. A ação preventiva da Polícia de São Paulo tem evitado os ataques criminosos. Nesse presídio aqui de São Vicente, os funcionários foram avisados antecipadamente que a cadeia seria invadida para a retirada de um preso. Quando os bandidos chegaram de carro, armados de metralhadoras e fuzis, houve reação. 4 pessoas ficaram feridas, mas o resgate não aconteceu. Eles estão agindo assim porque eles estão revoltados com o regime mais duro depois dos últimos ataques.
Cartas encontradas no centro de detenção de Parelheiros, supostamente escritas pela facção criminosa, revelam mais. Impedir os irmãos de irem para a penitenciária federal é o objetivo maior. A maioria dos agentes foram todos embora para o interior, nem sabe se volta. Agora? Não vou voltar a trabalhar. Por quê? Não tem condições. De luto, os funcionários dos presídios ameaçaram decretar greve. Mesmo não podendo andar armado, todos estão andando armados. O medo é de que a qualquer momento aconteçam novos ataques. Ontem, sábado, a polícia prendeu uma quadrilha armada com fuzis e granadas que planejava matar agentes da penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Enquanto isso, a família que foi expulsa de casa ainda procura um lugar para dormir essa noite. Uma situação que eu não desejo para ninguém. Você ter os seus 4 filhos fora da escola, sem ter moradia, sem ter nenhuma condições financeiras para você sobreviver. Agora há pouco, houve mais 2 atentados contra agentes penitenciários em São Paulo. Um deles morreu. Os bolivianos votaram hoje para eleger pela primeira vez, pelo voto direto, uma Assembleia Nacional Constituinte, que vai reescrever a Constituição do país. Uma das principais propostas de campanha do presidente Evo Morales. Ele pretende que o novo texto consolide as mudanças iniciadas, como o controle estatal dos recursos naturais. Uma pesquisa de boca de urna indicou que o partido de Evo Morales venceu as eleições, mas não conseguiu a maioria pretendida. Nós estamos aqui na redação da TV Globo de São Paulo, trabalhando na edição do Profissão Repórter do próximo domingo. Nós vamos mostrar os erros e os acertos de nossa equipe, os bastidores da reportagem. Eu não estou ouvindo nada. Se eu for atropelada, é culpa sua, hein? E os desafios dos jovens repórteres que atuam em duplas nas ruas. Eles vão mostrar, de diferentes ângulos, o mesmo fato, uma mesma notícia. Água eu acho melhor, hein? R$1. Será que eles vão conseguir? Domingo que vem, aqui no Profissão Repórter. E como terá terminado a aventura de uma personagem que mistura ficção e realidade nos bastidores da Copa? Vem aí o humor de Denise Fraga. Agora o Robinho se machucou. Ele podia pôr pelo menos o Juninho Pernambucano, né? E o Japão, hein? Tudo de ponta cabeça. Que Japão, Salvador? O jogo de amanhã é contra a Gana. Você fica falando do Japão? Que assim, o Japão me lembra o jogo. E o jogo me lembra você, né? E a minha pessoa. Eu não sei assim se você se lembra, mas nossos lábios. Lembra? Pois é, né? E agora, Gana. Dia de jogo, acordar cedo, trabalho. Gana, né? A gente se vê amanhã, né? De amanhã, no jogo. Futebol, garçom, beer,
Professor! E a seleção de Gana já está chegando por aqui. Nós vamos tentar falar com algum jogador para ter mais informações. Please, sir. Tudo good? Do you know, ustedes saben dónde está la selección? Ronaldinho, Fenómeno, el juego, selección, guest, Ghana. Ah, Gana. Lighten. Please. Vamos tentar descobrir o que esse senhor está carregando nessas caixas. Please, what are you carrying in this box? Brasil. Ronaldo. Yeah. Yes. What are you... Okay. Ghana. Okay. You son of a bitch! Look what the fuck you've done! How do you know who both are from? Que foi que ele disse? Um monte de palavrão. E disse que a gente misturou todas as chuteiras. Essa aqui era a caixinha do APA, não é? A fucking filha, né? Salvador, acho melhor a gente cair fora. Estamos aqui em Dortmund e a surpresa é que dessa vez não teve surpresa. O Parreira escalou o mesmo time dos 2 primeiros jogos. Aquele que jogou mal. Autoriza o árbitro. Mexeu na bola o time brasileiro, começa o jogo. Sei, eu que não entendo nada, sei que tinha que mudar. Esse time jogou muito mal. Ô, Vitória, eu sou obrigado a discordar de você. O Brasil não jogou mal, não. Tanto é que não jogou mal. Quem ganhou? Ganhou, mas ganhou daquele jeito, né? Nhenhenhen pra lá, nhenhenhen pra cá. Nhenhenhen, isso tudo é esquema tático. Não, esquema tático pra fazer a gente dormir. Quer saber? O Brasil até agora fez 7 gols. Tomou 1. Você sabe fazer aí as contas. Ah, para de defender o Parreira, que coisa. É só olhar o campo pra ver que não tá funcionando. Vai, critica agora o professor Parreira, vai. Critico sim, critico. Fez o gol, fez. Mas e daí? Gana tá dando mó sufoco, só não empatou ainda porque Deus não quis. É porque... fucking beat. You will stop all good. Now the players can hit the goal. Fucking Brazilian. Ele realmente se expressa muito bem, mas o que significa isso? Você quer mesmo saber? Ele falou que eu sou uma que eu misturei todas as chuteiras, por isso os jogadores não estão acertando o gol. Tem bola pra área. Emerson chega, ele bateu pro gol, fiada de bola, bobeira, lança de falta, a bola batida. Aí Cafu chegou na tabela dele, a bola batida, mas aí vem Gana, arriscou, perna esquerda, bateu, a chegada perigosa, Samou. Acho que se não fosse a troca de chuteira, eles iam ganhar de goleada, hein? Fica tranquila, porque o professor disse que o time vai crescendo durante a competição. Não disse? Disse. Então. Tudo pronto aqui em Frankfurt e uma surpresa. O técnico Carlos Alberto Parreira fez pelo menos 2 substituições. Juninho Pernambucano e Gilberto Silva entram no time titular. Mas é um grande espetáculo, 2 grandes seleções disputando um jogo de futebol, é esporte acima de tudo. Bom, pelo menos ele pôs o Gilberto Silva e o Juninho Pernambucano, né? Eu chuto 3-0, e você? Hoje vai de 4. A categoria do cidadão. 2-0, vai. 3-1. 3-1. Cafu partiu. Pra Ronaldinho. Que é isso, Cafu? Isso não é um passe, é um pedido de desculpas. Ronaldinho chega. Zidane. Espetáculo. E 0-0. Nos pênaltis a gente ganha. Aí o lançamento, jogou fechado. Gol! Não é possível. Ainda dá, Salvador. Agora ele vai mexer no time. O tempo vai passando. Deus. 45 do segundo tempo. Tem 3 de acréscimo. E aí acaba. Esse jogo, né? E a Copa também. Jogo, a
quer dizer, não foi? Foi. Quer dizer... Foi. Ergueu o braço, Luiz Medina canta, levou. Posso? Pode. Bola pra frente, né? Foi muito legal te conhecer. Igualmente. Tchau. Tchau. Ai, filha, atende. Oh, meu Deus. Adivinha quem tá falando? Você não esqueceu. Que coisa o nosso Brasil, hein? Eu não vou nem dizer o que eu tô pensando, né? Mas olha, eu tô torcendo por você. Eu e o Brasil todo, né? Um beijo e boa sorte, Filipão. Daqui a pouco, um ex-guerrilheiro que estava sumido ressurge numa eleição presidencial super disputada. O Fantástico volta logo. Via Brasil. Contadores de história despertam gosto pela literatura nas crianças. É ótimo trabalhar com a criança porque ela está muito mais aberta para a imaginação, né? Em Pernambuco, a arte de fazer santos de madeira. E os benefícios de terapias inspiradas na medicina chinesa. Isso me ajudou na respiração. Eu respirava pela boca e agora eu já respiro pelo nariz muito bem. Via Brasil com Tatiana Nascimento. Hoje, 7h30 da noite. Os mexicanos foram às urnas hoje para eleger um novo presidente e um novo Congresso. O voto não é obrigatório no país, mas grande parte dos 71 milhões de eleitores fez questão de participar da eleição presidencial mais acirrada da história mexicana. Há 5 candidatos e os 2 primeiros nas pesquisas estão tecnicamente empatados. Os enviados especiais Roberto Kovalik e Lúcio Rodrigues têm as informações. A manifestação no centro da cidade do México não era a favor de nenhum candidato, mas contra todos eles. O que unia estudantes, trabalhadores rurais e dezenas de outros grupos era o descontentamento com a economia e a política do país. Na frente, cercado de seguranças, o subcomandante Marcos, o homem misterioso que está sempre com máscara, cachimbo e fone de ouvido. Ele comandou uma fracassada guerrilha indígena no começo da década de 90. Ficou 5 anos desaparecido e ressurgiu nesta eleição para criticar, inclusive, os candidatos da esquerda. A pobreza do país não foi tema só da manifestação, mas de toda a campanha eleitoral. Era o assunto na fila de votação. Espero que haja justiça para nossa gente necessitada, disse esta mulher. Que haja muito emprego, isso é o principal, completou este homem. Os 2 candidatos que lideram as pesquisas prometeram reduzir a pobreza. O candidato esquerdista Andrés Miguel López Obrador chegou cedo na sessão eleitoral e esperou quase 1 hora na fila para votar. Ele defende mais intervenção do Estado na economia. Tem um estilo que os adversários chamam de populista, mas foi considerado um bom prefeito da cidade do México. Ele está praticamente empatado com o governista Felipe Calderón, que foi a pé até a sessão eleitoral.
Felipe Calderón votou no fim da manhã nesta sessão num bairro de classe média da cidade do México. No estilo e nas propostas, ele é o oposto de López Obrador. Calderón cultiva a imagem de administrador eficiente que quer atrair investimento privado para criar mais empregos. Os dois candidatos já prepararam os palanques para comemorar o resultado que deve sair hoje à noite, madrugada no Brasil. Estar dividido é uma boa notícia para este país. Esta é a segunda eleição depois de 70 anos de domínio de um único partido. Sinal de que a jovem democracia mexicana já caminha com passos mais firmes. A Batalha do Planalto. E a nossa aeronave finalmente desatracou da ilha de Copacabana. Vamos fazer o seguinte. Não vamos mais falar de futebol, tá? Vamos falar sério. Discutir propostas. É isso aí. Por exemplo, proponho que vocês desistam de suas candidaturas. O quê? O Itamar desistiu. O Roberto Freire desistiu. O Enéas desistiu. O Pedro Simão desistiu. Mas nós não desistimos. Eu, Heloísa Helena, a notável pequena. Eu, Cristóvão, aparentado do Chico Buarque. Sem falar de mim, Geraldo Alckmin. Turma, fica um barulho desse. Não percam os próximos capítulos. Está na hora. O Fantástico se despede chamando Munique, chamando Pedro Bial. Por hora a gente se despede aqui de Munique. A seleção brasileira foi embora, mas a Copa da Alemanha continua, linda e emocionante. Depois de amanhã, a Globo transmite Alemanha e Itália às 4 da tarde, horário de Brasília. Na quarta-feira, também às 4, tem Portugal e França. Depois, no sábado, o jogo que decide o terceiro e quarto lugares, no mesmo horário, 4 da tarde. Só a grande final, no domingo que vem, começa 1 hora mais cedo, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Quem será que vai chegar? Vamos ver, vamos assistir. Não se deixe abater, não dá pra ganhar sempre. Tchus, au revoir, tchau. No cenário de hoje, você viu obras de um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, o pernambucano Cícero Dias. Os trabalhos fazem parte de uma exposição retrospectiva do pintor no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, que vai até o mês de setembro. A gente volta domingo que vem, então boa noite. A partir de agora, você já pode participar de um chat com o tetracampeão, o goleiro Zete, sobre uma Copa que, nesta fase decisiva, se transformou num duelo entre países europeus. O Fantástico se despede com as imagens da única grande conquista brasileira nessa Copa. O recorde de um brasileiro que, neste Mundial, entrou de uma vez por todas para a história do futebol. Ronaldo é o maior artilheiro da história das Copas. Um feito que vai demorar décadas para ser igualado. O Fantástico volta domingo que vem. Para todo mundo, uma semana bárbara, um ótimo fim de noite e até lá.